Então, pessoal, o nosso tempo é um pouco mais curto hoje. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma percepção da nossa condição espiritual, ou melhor, podemos falar de energética, com base em conceitos da física quântica relacionados ao que nós conhecemos sobre a genética, sobre o nosso DNA, sobre a nossa hereditariedade, né? Então, eu vou abrir um parênteses hoje em relação à sequência, né, dos corpos, né? Você sabe que eu faço isso, né? Para trazer alguma coisa diferente. Então, se vocês analisarem, vamos começar pelo mais comum, pela ideia mais comum. Se analisarem um aspecto, no aspecto biológico da nossa hereditariedade, nós vamos nos remeter diretamente ao nosso DNA. E no nosso DNA, nós temos a diferenciação dele, né, a composição, cada parte que corresponde a uma infinidade de características que vai definir a nossa constituição, a nossa característica como ser, né? E as diferentes partes, e aí cromossomos, telômeros, enfim, toda essa parte biológica que a gente conhece. Né? Dentro disso, já se conhece áreas, né, elementos correspondentes e responsáveis por diferentes características que a gente herda. Então, já se sabe o que vem do pai, da mãe, o que está associado a determinadas características fisiológicas, né? E de uma forma muito subjetiva, características da personalidade. Ainda bastante distante, né, de comprovação em relação a esse último item de revelação. Então, para a gente parar para pensar, nós temos aí, dentro do contexto biológico, uma explicação bem ampla de como nós somos, da maneira como somos. Não é? Em especial na característica física, fisiológica, tecidual, celular, né? Isso é a parte mais fácil de se entender. Concorda comigo? Tudo bem. Bom, o que é mais distante, existem estudos, mas tem uma dificuldade de comprovação, né? A parte metodológica, científica, fica sensível, fragilizada, né? Relacionada à parte da psique. Então, óbvio, se usa muito a metodologia de repetição de eventos, repetição de fatos, né? Se tornam estudos bastante empíricos e mais subjetivos. Nem por isso deixam de ser científicos, mas traz uma dificuldade de compreensão e comprovação
entre fatos e fatores. O que conecta uma coisa a outra, o que justifica uma coisa associada a outra. Né? Isso é algo que a gente conhece dentro dos estudos relacionados à psique. Né? E é bem dentro desse caminho que eu quero entrar com vocês. Se a gente vai para o lado do escopo do nosso assunto, né, o tema dos nossos assuntos, nesses nossos encontros, nós vamos puxar para a área da energia. Então, o nosso assunto é energia. E nesse contexto, eu estava observando algumas situações nos últimos 10 dias, nas últimas 2 semanas. Semana passada a gente não conseguiu se encontrar, né? E foi muito interessante, porque eu estava com muita vontade de encontrar vocês e compartilhar isso, que foi uns dias antes. E justamente a gente não teve encontro, porque eu não estava muito bem. E eu estava de cama observando alguns trejeitos da minha filha mais nova. E ainda uma das meninas passou e disse: nossa, olha, vê se não é a avó Íria, todinha. Ela é total. E a minha mais nova teve muito pouco contato com ela, a gente não lembra. E aí eu comecei a observar isso, né? E relacionar com teorias antigas que eu venho trabalhando em cima delas, bem antigas, já de alguns anos já. Mas eu comecei a ver isso, trazendo essa interpretação para o contexto corriqueiro, do dia a dia, prático, né? Eu comecei a pensar, olha só, uma aplicação prática daquelas teorias, né, cabulosas que a gente faz, etc. Em que, primeiro, nós temos a nossa identidade própria, né? Nós temos a nossa individualidade, mas nós também sabemos que tanto a nossa identidade própria como a nossa individualidade, ela é uma somatória dos nossos antecedentes. Não é mesmo? Então, a gente herda dos nossos anteriores, né, características de personalidade. Isso não tem como negar. Né? Tem toda a dificuldade de comprovações, né? Enfim, se tornam estudos subjetivos, mas não há como negar. Então a gente identifica padrões de personalidade relacionados e sustentados em ancestrais nossos, próximos ou mais longínquos. E a gente começa a pensar. Ao longo desses dias, eu estive pensando, será que nós somos partes também, né, do nosso agregado energético, né, como ser? Nós temos partes, níveis de consciência, né, campos vibracionais, etc., dos outros, dos nossos antecessores. Né? Essa foi a minha primeira viagem. Esse questionamento eu não havia feito nos últimos anos, pois para mim a gente sempre tem mais lógica a próxima coisa que eu vou dizer.
porque senão a gente começa a viajar, assim, a conjecturar uma ideia de alma-grupo, né, e não de individualidade. Se a gente pensa, se percebe como uma composição de partes mista entre nossa e dos outros. Agora, se a gente pensa em DNA, o nosso DNA é formado pelo DNA dos outros também, né? É interessante se a gente parar para pensar nisso, né? Então, indo pela linha biológica, faz sentido pensar que nós podemos ter no nosso agregado energético, na nossa composição energética, realmente ter partes energéticas que eram dos outros. Se, inclusive, se a gente parar para pensar que o DNA, e a sua composição contém, elementos dos nossos progenitores, não é errado pensar na perspectiva energética de que nós podemos ter literalmente porções energéticas, partes energéticas, que pertenceram aos nossos anteriores, ancestrais. Mas aí, como eu disse, faz 2 semanas que eu comecei a construir isso, né? E aí eu comecei a pensar, mas isso precisa vir para uma perspectiva mais lógica. A viagem toda tem que amadurecer. Né? E ao longo desses dias eu fui reservando as madrugadas no laboratório, que é quando a cabeça viaja, né? A gente está lá sozinho no laboratório, macerando coisa, picando, fazendo coisa, e aí a cabeça, né? Então, eu fiquei pensando, peraí um pouco. Há pouco tempo, num dos nossos encontros, nós chegamos à ideia, à conclusão. Eu também estou trabalhando em cima da confirmação, dentro da nossa perspectiva energética de trabalho, né? Mas de um amadurecimento da ideia, né? De que os nossos campos vibracionais, níveis de consciência, nossos níveis, subníveis e etc., né? Não é tão etc., na verdade são os subníveis mesmo, são os campos vibracionais relacionados aos nossos níveis de consciência. Estes, vocês vão lembrar que nós discutimos um tempo atrás de que eles são frutos, são produtos de situações mal resolvidas. Vocês lembram disso? Que a gente conversou um outro dia. Ora, situações mal resolvidas, num percentual muito alto, quase que total, ocorrem entre outras pessoas. Certo? Claro, inclui-se aí situações, coisas sozinho também, né, situações, etc. Também tem, também entra, mas o percentual é bem menor. Tá? Resumindo, onde eu quero chegar, é que se esses níveis de consciência são formados a partir de eventos que a gente não consegue resolver, com outras pessoas e situações e etc., isso vai preenchendo o nosso conjunto de energia que forma o nosso ser,
essas energias que são formadas a partir da conexão com outras pessoas e de questões mal resolvidas, etc., ou ainda de questões muito bem geradas, resolvidas, e que podem haver reencontros num contexto mais de missão do que né, de merecimento, missão, do que de resgate, né? Ainda assim, aquele produto gerado naquele momento, ele praticamente, né, na maioria das vezes, ele não é gerado sozinho. Lembra do que a gente conversou outro dia? Então, um nível de consciência, um nível consciencial, né, um campo vibracional, se forma da energia resultante de uma situação que nos marca de alguma forma. Tá? Em grande maioria das vezes tem um contexto negativo, mas também tem as positivas. Tá? E isso fica registrado no nosso conjunto energético, do nosso ser, tá? E essa energia vai ser armazenada nos campos vibracionais, nos corpos sutis relacionados à característica da sua energia, né? E em oportunidades futuras, dentro da mesma existência, da mesma vida, existência, ou em outras futuras, ocorrerá novas oportunidades de reviver situações parecidas, né, promovendo o resgate, na grande maioria das vezes, né, ou a oportunidade de dar continuidade a algo, de algum tipo de missão, alguma coisa assim, no caso positivo, benéfico, né, e assim por diante. Dessa maneira, se a gente parar para pensar, nós não precisamos pensar numa mescla de energia nossa com a dos outros, mas sim numa energia individualizada, ela é nossa, ela faz parte da nossa individualidade, da nossa identidade, mas a geração dela, ela foi gerada a partir de uma relação de ação, né, de atividade, de interação, né, com outra pessoa, que também gerou um campo lá no campo dela, associado a nós. Né? E aí, se a gente pensar dessa forma, nessa perspectiva, nessa interpretação associada à física, né? Com a parte genética, etc. E com o que a gente conhece da doutrina espírita e tudo mais, do que se concebe, né, como funciona a reencarnação e tudo mais, nós podemos associar tudo isso num contexto de que a gente sabe que muitas vezes, ou melhor, é o que rege, né, na literatura, de que a reencarnação promove a oportunidade de reencontros, né, com pessoas das quais já convivemos em outras existências, né, para promover resgates, e aí não preciso repetir tudo que a gente já falou agora, né, e principalmente nas situações onde há necessidade de resgates maiores, né, geralmente aqueles que são oportunizados parentes, né, são os parentes. Uma das justificativas para isso é a relação parental, a relação de sangue, né, consanguínea, contribui
para promover uma dificuldade de afastamento em caso de desarmonia. Então, isso auxilia na resolução dos impasses, né? O fato de ser parente. Né? E quanto maior a necessidade, mais próximo. Né? Essa é a maior necessidade. Claro, a gente sabe que, na grande maioria das vezes, são necessidades de resolução de questões mais negativas. Né? No entanto, também há os reencontros de missão, de merecimento, né? Onde o resgate de aspectos negativos é bem menor e há a continuidade de projetos antigos, etc., entre pessoas afins. Dessa maneira, então, essa maneira de pensar, nós podemos imaginar, então, que a nossa composição energética, associada ao nosso DNA, associado à nossa hereditariedade, né? E a nossa hereditariedade espiritual, né, energética, da nossa existência como ser, contém na sua estrutura essa composição de campos vibracionais, de níveis de consciência, a mesma coisa, né? Subníveis e assim sucessivamente, né? Dentro dos corpos sutis, né? Como a gente já viu no conto, equivalente à nossa característica biológica, hereditária, genética, DNA, etc. Mantendo a nossa identidade e individualidade. Então, assim, o amadurecimento da minha ideia, né, ao longo desses 15 dias foi de que nós não precisamos ser um mix de energia dos outros e nossa e etc. E um balai, uma coisa meio salada de fruta, né? Não, nós podemos ser individuais, identidade individualizada, mas essa identidade individualizada é formada pela sua essência, lembrando do Atman, né, relacionado a isso, do búdico, né, e por essa composição de campos vibracionais que são resultantes das experiências de interação com todos com quem nós interagimos ao longo da nossa existência e que, de acordo com a sequência evolutiva de cada um, cria-se aproximação ou não, de acordo com essa caminhada evolutiva de cada um, em cada existência vindoura. Nesse sentido, quando ocorre a próxima encarnação, essa composição de campos vibracionais elencados como os que vão mais atuar, mais agir naquela nova vida encarnada, né, vão criar a identidade principal daquela encarnação. Ora, nós sabemos que a nossa identidade da encarnação atual não é a nossa identidade como ser geral. É uma pequena parte dela. Né? E ela justamente traz a característica principal
associada ou resultante desse aglomerado de campos vibracionais que foram, entre aspas, escolhidos, né, para ser os mais atuantes nessa encarnação atual. Né? Dessa maneira, todos os outros continuam fazendo parte, e são os níveis que vão sendo trabalhados ao longo da vida encarnada, né? Dentro do possível de cada um, e das oportunidades, situações, etc. E que compõem o nosso DNA energético também fazem parte dele. Né? E é da onde a gente observa. Mas e aí como que a gente explica a relação com os ancestrais encarnados, né? com a ancestralidade biológica, né? Genética, preto no branco ali, né? Científica, elementar. Toda encarnação é resultante de uma conexão com os nossos ancestrais biológicos, né? De uma sequência de atuação e de familiaridade, de afinidade energética de muito tempo. Então, a gente pensar em 4, 5, 8 encarnações, encarnação, quer dizer, gerações, né? Isso é um tempo pequeno diante de uma passagem encarnatória pensando em existência espiritual. Meia dúzia de gerações numa família conta 250 anos. Isso não é nada para um ser espiritual. Né? Então, a gente olhando dessa forma, a gente consegue relacionar genética, hereditariedade, a parte biológica relacionada a isso, com uma perspectiva energética, a identidade energética do ser, né? E ainda assim associar a interação energética entre todos esses seres ao longo de gerações de ancestralidade biológica, genética mesmo, e relacionar com a ancestralidade espiritual, com a existência espiritual de cada um, em relação uns com os outros, ao longo de uma série de existências energéticas e espirituais que a gente já passou, e fizemos coisas juntos, e afastamos, vamos fazer coisas com outros, voltamos, encontramos, e assim sucessivamente. Então, essa foi o meu brainstorm dos últimos 15 dias. Eu queria compartilhar com vocês. Vou deixar vocês falar um pouquinho. O que vocês acham de tudo isso? É interessante porque, às vezes, quando você conhece uma pessoa aleatória e você tem a sensação de que já conhece ela, né, de algum lugar. Uhum. E principalmente quando acontece, tipo, são eventos, assim, que são muito profundos, que mexem bastante, né, com a nossa emocional, até com a nossa identidade, muitas vezes, né? Sim. Mas são, enfim, eventos bem profundos, né? Eu vejo que isso acontece bastante. Eu olho assim para as pessoas e falo, nossa, mas eu te conheço de algum lugar, mas que sensação estranha. Eu acho que pode estar relacionado a isso, né? Com certeza. Esse alinhamento energético, né? Esse entrelaçamento energético, né? Uhum. Sim. Uhum. Isso mesmo. E engraçado, outra coisa também, enquanto estava conversando aqui, tinha uma aranha que desceu aqui na frente do meu computador, bem
poinha que desceu, daí ficou aqui fazendo uma teinha, daí ela sumiu, daí depois voltou, daí ficou assim andando, bem pequenininha assim. Fiquei pensando, né, nessa relação com o que tu tá falando, né? É a teia das relações. Exato. Muito bem, é isso aí. É isso mesmo. Outro dia eu fui numa livraria e o moço que estava mexendo lá com os livros, o atendente, ele estava na escada, na prateleira, arrumando e tal, e eu comecei a olhar os livros. Aí ele perguntou se eu precisava ajuda e tal. Eu disse, não, só estou dando uma olhada aqui, quero ver se eu encontro alguma coisa. Ele olhou para mim e ele disse, eu conheço o senhor. Eu disse, é? De onde? Diz ele, não sei. Eu disse, tá, tu é da onde? Ele disse, do Recife. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Eu disse, olha, pode até ser que tu me conheça, mas faz muito, muito tempo já que eu não passei mais por Recife. E era um gurizinho bem novo. Então, essas relações é que acabam, né, identificando e aproximando a nossa consistência energética, né? Exato. Bem, faz sentido, Eurípides, essa relação, hein? Faz, dentro de uma assim, de uma análise mais a miúde, né, pela energia e pelas fontes energéticas, pelos níveis energéticos, né, ele faz sentido. Mas aí tu parte para toda a tua composição, né? Porque, como tu falasse da parte do DNA, né? Aí vamos considerar o DNA energético espiritual, o DNA energético dessa encarnação material, né? Quer dizer, material do corpo físico, né? A que nível desse DNA que nós vamos conseguir formatar essa composição? Vamos pensar da seguinte forma. O nosso DNA biológico é a pontinha do iceberg do nosso DNA energético. Sim. Acho que é dessa forma. Como eu comentei, né? O que está presente, ou melhor, está tudo presente. O que se manifesta nessa existência de cada um de nós, atual, encarnado, é só um pedacinho do nosso todo. Né? E é aquilo, está tudo conectado, absolutamente, mas prevalece, vamos dizer assim, tem preferência na fila de manifestação os campos vibracionais nossos, etc., destinados à oportunidade de se trabalhar nessa existência atual. Né? Eventualmente, outros também têm a oportunidade de serem trabalhados. Né? E isso, então, essa composição do predestinado para agora é que cria a identidade atual. Nos faz ser o que nós somos, cada um, aqui agora. Né? Dessa ideia vem, para confirmar, né, para reforçar isso, vem a questão da auto-obsessão. Né? Quando nós temos níveis de consciência, né, que querem tomar conta
a gente fala da ponta física, né? Da mente, da nossa mente, e querer se passar por assumindo, né, a ponta, né? Para poder usufruir do seu interesse. E geralmente resgatando as questões da sua vivência. Né? Não quer dizer que vai virar um medieval, isso, aquilo, aquilo outro. Mas quer dizer que vai trazer as suas dores na ponta. Passam a ser manifestadas, etc. E aí que a gente trabalha, então, com esses níveis e muitos grupos que não compreendem, não dominam a apometria, tratam como obsessores. Porque se manifestam como uma personalidade separada, praticamente. Aliás, muitas vezes, não percebem o próprio nível de consciência esse, não reconhece a sua composição, o fazer parte desse agregado. Porque ele está muito fechado naquela situação em que ele teve a sua consciência presa, a sua percepção presa. Tomar cuidado que não é a consciência, né? Teve a sua percepção presa naquela situação. A gente já falou sobre isso, né? Fica revivendo o tempo todo a mesma coisa. Então, vem à tona para isso. Então, é nesse sentido, Euridice, acho que reforça a ideia. Uma pergunta, prof. Em relação a essas pessoas que, por exemplo, têm um transtorno de múltipla personalidade, lá no nome, TDA, eu acho. Não, enfim. Quando, no caso dessas pessoas que se transformam literalmente em outra personalidade, né? E elas tecnicamente elas não têm uma consciência em relação a outra personalidade, elas simplesmente vivem elas e, enfim, como é que funciona isso em relação ao que você está trazendo? Muitos casos se trata de uma auto-obsessão. E há casos em que há mais de um. Né? Há alguns níveis de consciência, lembrando então que são personalidades múltiplas, né, da mesma pessoa, que assumem, de novo, né, como eu falei, a ponta física, né, assumem a mente da pessoa. Uhum. E se passam pela principal, né, por um X período ou de acordo com gatilhos. Né? Ocorre determinada situação, circunstância que conecta com aquela personalidade. E ela assume, ela incorpora, literalmente ela incorpora aquele campo vibracional, aquele nível de consciência dela. Uhum. Nesse caso, essas pessoas com esse transtorno é um nível bem avançado, mas, né, isso a gente pode ver pessoas consideradas, né, entre aspas, normais, né, é possível se ver isso, por exemplo, alguém que nos atores, nos influencers digital, não sei, tem atores que acabam assumindo na vida real alguns papéis, né? Isso, para eles é difícil sair, né? Assumir a persona do personagem. Né? Exato. Tem até séries que retratam isso. Né? Tem dorama que retrata isso. Isso mesmo. Mas é isso mesmo. São gatilhos, né, no caso.
Mas e aí, num nível, no nível espiritual, assim, como lidar com isso? Atendimento, tratamento. Isso a apometria faz muito bem. Muito bem. E obviamente, não só a apometria, mas o estudo, a orientação, vamos dizer, a orientação educacional da pessoa que sofre com isso. Para que ela aprenda a dominar a sua mente, a sua ponta física. Porque não está só no espiritual, porque no final de contas está sendo manifestado no corpo. A apometria vai ajudar a resolver o problema em tempo real. Mas não é a solução. A solução mesmo é a educação da pessoa. Ela aprender a lidar com os seus níveis, com a sua energia, com os seus campos. Isso tem um grau de mediunidade também. No entanto, o pessoal confunde demais isso. Não é a mediunidade de incorporação de entidades externas. É a auto-obsessão. Então é diferente. O grupo Apometra do Rio de Janeiro apresentou num congresso de apometria há muitos anos atrás, foi em 2003, 2004, um estudo, era um grupo grande, uma casa grande, eles fizeram uma estatística de quantos dos casos atendidos ao longo de um período longo, quantos se tratava de obsessões, ou seja, de espíritos externos que estavam influenciando, intervindo na vida da pessoa, e quantos se tratavam de auto-obsessão. Tem ideia do percentual? 80% dos atendimentos de grupo durante aquele período eram de auto-obsessão. Somente 20% se referia a entidades externas. Isso me lembra aquele caso do Amityville, lá dos Estados Unidos. O cara fala, né, que ele foi, né, na cabeça dele, ele foi, né, teve essa obsessão, né. Alguns falam da personalidade dele, então não seria mais ou menos esse lugar, assim. Seria esse caso, assim, vamos dizer também, outra coisa mais muito extrema. Eu não conheço o caso. André, daqui 2 minutos termina. Certo. É verdade. Acho que a gente pode partir para a finalização, mas eu gero um link novo só para a gente finalizar bonitinho, assim, a gente consegue todo mundo correndo. Né? Eu vou gerar. Ok. Eu pensei. A Dorothy vai falar. Fala, Dorothy. Não. Quer falar? Desculpa. Eu pensei não, tranquilo. Em fractais, né? Então eu vi a ideia da explicação através também de fractais, que para mim é bem interessante, do todo, né? Que constitui um todo, mas que faz parte de uma unidade. Mas que os fractais, eles têm essa questão de tem uma identidade e sempre dispor da mesma forma, né? Independente da geração. Então, vai gerando as árvores, as plantas, cada uma tem uma identidade. E os fractais, a matemática, na biomatemática, enfim, né? Na morfometria, ela explica isso aí, né? Que é muito legal, que eu acho incrível. E a gente não é diferente disso, né? Porque a gente tem isso dentro do nosso código genético, né, e é manifestado. E um exemplo básico, assim, que eu vejo, né, dentro da biologia, que a gente tem as mitocôndrias, que é toda a nossa energia, que são gerados, vêm das gerações das nossas,
da geração das nossas matriarcas, né, das nossas mães, e só vem das mães. Então, as nossas mitocôndrias são de gerações e gerações das nossas bisavós, tataravós, das nossas ancestrais. Então, a gente tem isso, né, de ter preservado, e o mitocôndria é uma das organelas que é de maior preservação do código genético. Então, se tu vai pensar, então explica biologicamente o que é passar de geração em geração, né? A ideia, assim. Eu achei legal, achei bem... Eu até desenhei uma pedaço de fractal aqui, daí eu começou a vir fractal, mas nada... não consigo fazer igual, né? Eu nunca consigo fazer igual as coisas. Então, cada vez vai ser diferente. Então, mas me veio isso aí, né? Da questão das gerações, tudo. E aí, o que me veio muito de... me deixou encucada, e eu realmente tentando agora, essa semana eu vou pensar, é que tu falou, a ponta do iceberg, né, o nosso código genético, o resto, a nossa genética energética, ela é muito gigantesca. E como é que vincula uma a outra? Como é que isso aí se une? Né? Eu fiquei pensando nisso. Então, primeiro a questão dos fractais. Estão escutando bem aí? Então, primeiro a questão dos fractais. Faz todo sentido pensar no modelo figurativo dos fractais na nossa realidade energética e espiritual de interação com N pessoas, né, ao longo da nossa existência. Pessoas, seres, enfim, vida. Né? Pensando que cada interação cria um registro, positivo ou negativo, vai ficar registrado numa parte, uma porção diferente do nosso agregado, de acordo com essa característica, mas nós não somos o mesmo de segundos antes dessa interação, a gente já é diferente, e nós estamos constantemente interagindo com as mesmas pessoas e com pessoas novas o tempo inteiro, criando então novos registros o tempo inteiro. Então o fractal, né, é essa constante, e a imagem dele é perfeita para pensar nisso. E aí, se pensar na imagem da teia, né, que é muito usada para representar a interação, relação, uma série de características da vida, é perfeita para pensar em fractal, em forma de teia, em forma de espiral. Né? Aí nós temos a relação de fractal com espaço e tempo, com temporalidade. O espiral vai nos trazer o elemento tempo. Né? Nessa construção do fractal. Né? E a gente pode pensar nessa fractalidade tridimensional, energética, que é cada ser. É isso mesmo. O cérebro fez aquele wow. Mas é bem isso, concordo. Então, a gente sempre pensa naquele espiral, etc. Mas aí procure imaginar um espiral em crescimento, mas complexamente conectado numa série de conexões a tudo e todos com o que nós já nos relacionamos. Meu Deus. Estamos dentro da Matrix. É Matrix? É pouco. É o princípio, o Matrix iniciou. Isso mesmo. Aí depois dos fractais, que é mais um elemento que você falou, para a gente pensar. Sim, o DNA, a ponta do iceberg. Muito bem. Então, a ponta do iceberg
é a nossa seleção de níveis de consciência, campos vibracionais, corpos, etc. Opa, peraí, não é tudo isso. É a seleção dos campos vibracionais, níveis de consciência, cujas características se mostram mais elegíveis para serem trabalhados nessa existência atual, encarnada. Logo, o planejamento de oportunidades da vida em que nós estamos no aqui e agora, físico, foi desenvolvido pensando, né, voltado para estes campos. Olha, então agora você vai encarnar para trabalhar esse conjunto de campos vibracionais, níveis de consciência. Ok, esse conjunto de níveis de consciência tem afinidade com fulano, beltrano, ciclano, e a lista de todas as pessoas que você vai conhecer nessa existência. Para cada um resolver o nível teu lá e o do outro, e etc. Predomina essas pessoas aqui. Com essas pessoas aqui, tu teve um índice muito maior de relação, né, comparado aos outros. Eu acho que é legal tu fazer parte, a gente pensar numa família aqui. Então tu, pum, vai ter como família, parte dessa família. Né? Eu estou falando de uma linguagem semelhante ao que a gente vê na literatura. Vamos fazer o planejamento da tua encarnação, etc. Senta aqui, vamos escrever, parará, etc. Concorda que pode ser assim, etc. É dentro de uma perspectiva doutrinária, né, da doutrina. Né? Agora, se a gente pensar numa perspectiva energética, física, da física, muda um pouco de figura. Nós não vamos pensar, né, interpretar isso dentro dessa perspectiva da orientação do mentor lá que vai ajudar a construir o teu plano de encarnação, encarnatório, etc. e tudo mais, que entra naquele aspecto que a gente já discutiu há muito tempo atrás, no começo do ano aí, questionando a questão destino, lembram disso? Destino, acaso e tudo mais, a gente tirou uns 3 encontros falando disso. Nós vamos, ao pensar numa perspectiva da física, das leis da física quântica, nós vamos pensar num aspecto de que o conjunto de níveis de consciência tem densidades diferentes, cujas densidades e características energéticas que referem a uma identidade de energia, né? Esse conjunto vai predominar uma característica energética específica. Isso gera a identidade energética do ser que vai encarnar. Nós vamos traduzir isso numa linguagem mais convencional, a personalidade do cidadão. Ok. Esse conjunto de campos vibracionais tem uma afinidade muito grande, né, pela identidade de energia, etc., com uma série de outras pessoas, ou melhor, com um conjunto de outras pessoas que tem essa mesma afinidade, a mesma característica energética, a mesma identidade energética, tá?
que, entre aspas, por acaso, participaram das mesmas situações em algum lugar do passado. Ah, que legal. Então, por acaso, entre aspas, de novo, essas energias, então, vão se aproximar naturalmente. Isso é física. Percebe? Né? Junta a biologia e junta a física. É fácil a gente entender isso, que tem lógica, pensando em física. E aí transforma isso no aspecto biológico. Ops, olha só, são tudo a mesma família. Família energética. Né? Aí vem os ancestrais. Olha, tu é igualzinho teu bisavô. Olha, teu bisavô fazia isso também. Nossa, tinha o nariz torcido. Nossa, não sei o quê. Isso não é nada na temporalidade espiritual, essas 3 gerações para trás. Ah, então o plano já estava escrito. A gente interpreta do jeito que a gente quiser, com romantismo ou com física. Mas a condição física é inquestionável. Ah, André, então tu está negando a questão doutrinária, né, do planejamento. Não, tudo está junto. Existe o planejamento também. Mas o que talvez nunca tenha sido divulgado para nós, né, até pela necessidade de compreender pelo meio doutrinário, etc., essa perspectiva energética. Eu gosto tanto de escrever, botar isso no papel aí. Mas a gente entender que as coisas são mais simples e ela tem uma lógica, não é simplesmente doutrina e que você acredita se quiser. Existe uma lógica energética que ajuda a entender, não vou dizer que explica, né, quem sou eu, ajuda a entender a dinâmica da natureza energética do espírito. Encarnações, etc. E isso nos ajuda a entender o comportamento fractal, né, desse movimento também. E aí a gente vem, cai naquela família, né, por afinidade energética, por consequência cai no meio cultural, regional, e vai para cá e para lá e tudo de acordo com, né, viaja e vai, se muda e tudo. Tudo tem um porquê. A gente tem os motivos aparentes que nos levam aos lugares, às atividades, aos cargos e compromissos, etc., às titulações, enfim. Mas o verdadeiro motivo, às vezes, passa batido, a gente nem percebe. E a gente está ali fazendo aquilo que planejou fazer. A gente está ali por, não sei como que eu vim parar aqui. Cara, isso é física. Só que você não percebe que você teve aquela aproximação energética daquele ponto, daquele lugar, daquela pessoa, daquele grupo, etc, etc. E está lá fazendo o que deve fazer. Faça bem feito. E as coisas vão dar certo. Então, para mim, assim, essa dinâmica geral das coisas, e detalhadas, tudo uma coisa só, funciona muito bem. E uma coisa não sobrepõe a outra. É tudo a mesma coisa. Você pensar na perspectiva doutrinária, né, de planejamento, projeto, encarnatório, isso aqui, destino, enfim. E você pensar em
a dinâmica energética pela perspectiva da física, simplesmente uma explica a outra. E aí é que eu acho lindo, porque não tem... a gente vai encontrando os gaps, né, as lacunas, daqui a pouco a lacuna se preenche. Então é isso que eu gosto tanto de relacionar as coisas. E principalmente vai cada vez mais afastando, né, vai diminuindo o espaço. É isso aí, vai diminuindo o espaço para o pensamento místico. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu gosto de tudo. É isso aí. Eu tenho alguém com a mão levantada. Quem queria falar aí? Eu tinha levantado a mão antes, mas era só para fazer um comentário e ver se isso se encaixa, né? Você pode usar isso como uma justificativa, não sei. Eu tenho uma premissa de que quando a gente está passando pelos processos ali e tal, a gente tende a se apegar muito ao que, né, ao que acontece com os nossos pais, nossos familiares, enfim, né? Às vezes até a nossa forma de pensar, né? Tipo, não, porque eu penso igual não sei quem e tal. E se apega demais, né? Sofre demais por isso, né? Mas eu falo sempre que né, em relação à nossa família, nossa ancestralidade, é apenas uma parcela, uma pequena parcela, né? Da nossa... da nossa, eu posso dizer potencialidade, né? Da nossa existência em si, né? Sim. Eu estava falando da ponta do iceberg, né, do nosso DNA biológico, né? Então ele vai estar mais relacionado a esse conjunto de níveis, de corpos sutis, etc., que compõem atualmente a nossa personalidade, que definem a nossa personalidade. Né? E a parte grande, então, do iceberg, né, a imersa, é o que compõe o nosso todo. Tá? E na psicologia a gente fala do inconsciente, e de tanta coisa que o inconsciente interfere, intervém e atua influencia na nossa vida e na nossa consciência, e que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue palpavelmente identificar de onde que vem. Tá? Aí vem desse universo, desse quase infinito, né, de partes do próprio ser, do seu histórico, né, que está distribuído, né, em N situações que nós já vivenciamos, em épocas inimagináveis. Acho que é a melhor forma de pensar. Épocas inimagináveis e locais inimagináveis também. Dimensões inimagináveis. E só uma pergunta, perdão. Isso pode ser para frente e para trás, tanto para o futuro quanto para o passado? A linearidade do tempo já está comprovada. Ela só existe da maneira como a gente conhece aqui, no planeta Terra. Tá? A passagem do tempo não é igual de um planeta para o outro.
a flecha do tempo, como falam, né? Futuro, presente, passado, etc., já está se tornando vulnerável em experimentos reais desse ano. E, então, elementos que compõem nosso ser físico, o físico é feito de quê? De 7 octilhões de átomos. Né? Cada átomo é composto por um monte de partículas subatômicas. Entre elas, tem vários, mas falando só de fóton, que é o que é mais conhecido. Né? Os fótons têm uma característica de comportamento própria, que ele não está suscetível às leis da gravidade e da física, que o nosso corpo físico inteiro é suscetível, é obrigado a seguir. Isso significa que partes subatômicas nossas estão livres para viajar no espaço-tempo, onde tempo é só mais uma dimensão. E assim como se fosse confundido com o próprio espaço. Então, para te responder, cada vez mais se observa que o tempo é uma condição relativa. E isso ajuda a entender o déjà vu. Uma coisa é sabido, mesmo assim, não se pode reverter o que já foi feito. Vira ficção. Então, o que já aconteceu, independente da passagem do tempo, para o futuro, para o passado, etc., uma ação executada, ela não é revertida. No entanto, nós podemos sim navegar, quer dizer, nossos campos vibracionais podem navegar no espaço-tempo. Sim. Uhum. Foi um pouco complexa a resposta. Não, mas faz total sentido. Só não podemos viajar naquela ideia, depois não faz mal, depois eu volto lá e desfaço. A ação feita é ação registrada. Lembra que tudo que nós fazemos gera uma composição de energia, um campo vibracional. Isso não se desfaz mais. Então, se eu me conecto com pessoas assim, tipo, se eu tomo uma escolha ali que talvez não fosse ali o que seria ideal ali, né? E aí eu me conecto com pessoas que não, enfim, que não seriam muito, que agregariam muita coisa. Eu acabo tendo um laço energético ali com elas, né? Pela escolha que eu tomei. Aí assim, ai meu Deus, agora eu não consigo desfazer esse laço. Você não desfaz o ocorrido, mas você muda a sua frequência vibratória, que é igual a mudar de estação de rádio. Uhum. O que aconteceu, aconteceu. Você não é mais a mesma de antes de ter acontecido. Aí não que desconecte, mas que... Você consegue desconectar. Né? Você está resolvida. Resolveu o que tinha para resolver com aquela interação, com aquela pessoa, né? E está tudo certo. Pronto, você consegue promover essa desconexão. Uhum. Você não desfez nada, entende? Você mudou a conexão. Né? Você mudou a sua frequência, desconectou. Uhum. Pode ser sempre. Uhum. Não que se dissipou, nem que se
Não, você pode transformar uma experiência negativa em uma nova percepção, transformá-la em positiva, trabalhar questões da depressão, questões elevadas, positivas, etc. E aí você consegue transformar isso. Tá? Sim. No entanto, por exemplo, a tua memória vai guardar aquilo, né, a situação, etc. para sempre. Você pode esquecer, mas isso está lá, vai lá para o inconsciente. Né? Na perspectiva da psicologia. O que significa isso? O campo vibracional gerado a partir daquela interação está lá armazenado naquele corpo correspondente à característica de energia que é expressado num determinado sentimento, uma determinada emoção, resultante da tua forma de pensar. Você muda a forma de pensar, a interpretação sobre aquilo, você muda a vibração. Mudou a vibração é como mudar a estação de rádio. Você muda a frequência vibratória, automaticamente não conecta mais. Uhum. Pronto. Certo? Ok. E aí, tipo assim, você tá lá no inconsciente, aquela memória guardada. E aí, sei lá, alguma coisa, alguma emoção, alguma situação ali acontece, surge, e que engatilha, é porque não foi bem resolvido. Isso mesmo. Se estiver bem resolvido, você vai resgatar a tua aprendizagem. O teu ensinamento, que você aprendeu com aquela situação. E vai se sentir segura e vai se sentir bem para lidar com uma situação semelhante. Não está resolvido, vai vir a insegurança, vai vir o trauma, os medos, tudo que... E aí você já sabe, vamos ver se dessa vez eu dou conta disso. Ou você vai dizer, eu não estou preparada para isso agora. Não quero interagir com esse estímulo agora de novo. Preciso amadurecer mais sobre isso. Perfeito. Certo? Maravilha, gente. Olha, rendeu. Vamos encerrar por aqui, já passamos meia hora do tempo normal. Mais, não, 40 minutos. E não tem jeito, no fim a gente faz o tempo cheio, né? Beleza. Pessoal, mais alguém tem alguma questão para comentar, para perguntar, mostrar, etc? Perfeito. Então, vamos seguir para o nosso encerramento. Eu vou dar um stop na gravação por aqui já. Então, fica só o conteúdo mesmo.